Aproveita aí, da onde você está, e já fecha os olhos um momento, vamos já diretamente para a oração, para nós darmos início a esse momento da palavra. Amado Deus e Pai, muito obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Nós estamos vivos, por isso nós estamos aqui, capacitados a ouvir essa mensagem, a acompanhar essa mensagem, a assistir a esse culto, de uma maneira diferente, mas de uma maneira que nós possamos estar nos alimentando, estarmos avançando, estarmos nos encontrando nele, ou seja, em Ti, capacitados por Ti e por Ti. Que nós sigamos em frente, que esse momento seja único e que essa palavra leve alimento para os teus filhos, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Há muitos anos atrás, há muitas décadas, alguns séculos atrás, alguns milênios atrás, um povo estava se desentendendo, estava passando por dificuldades de se entender, e eles estavam gerando todo tipo de problemas um com o outro, eles estavam se levantando um com o outro, diante do outro, eles estavam brigando entre si, eles estavam vivendo momentos de aflição, de angústia, e ao invés deles pegarem e tirarem a lenha da fogueira, a cada vez mais eles colocavam mais lenha na fogueira, e o problema começava a ficar cada vez maior. Mas até aí estava tudo bem, as questões iriam ser resolvidas com o tempo, eles seriam encontrados entendendo o momento, vivendo momentos de perdão, de arrependimento, de amadurecimento. Só que neste processo de desentendimento, de guerra, de confrontos entre eles, os hebreus eles começaram a se rebelar contra Deus. Foi no momento onde tudo mudou, tudo passou a ficar mais grave, e Deus nesse momento ele levanta um profeta, e esse profeta ele vai diante da população, do povo hebreu, e ele profetiza ao povo hebreu que o povo hebreu iria participar, iria viver a terceiro grande exílio, o exílio da Babilônia. E nessa profecia que ele estava fazendo sobre o povo hebreu, ele não só profetizou que o povo iria passar pelo terceiro exílio, agora da Babilônia, o primeiro do Egito, o segundo da Síria, o terceiro da Babilônia. Nesse terceiro exílio, não só eles foram entendendo que a mão de Deus viria sobre eles para corrigi-los, para alinhar eles à vontade do Senhor, as leis daquela época, as leis de Moisés, que foram dadas por Deus. Ele também, o profeta Isaías, ele profetiza um tempo de liberdade e o que era necessário para que eles pudessem se ver livres, libertos do tempo ao qual eles estivessem saindo do exílio. Então, ele profetizou o exílio e profetizou também que após o exílio eles precisariam tomar algumas ações, algumas atitudes para que eles pudessem viver a liberdade plena, viver a vontade do Senhor, viver uma comunhão com Deus, desta forma abandonando completamente a rebelião contra Deus, a rebelião entre os irmãos, a contenda entre os irmãos, e voltassem a estar alinhados, voltassem a estar envolvidos à vontade de Deus, tendo o Senhor como centro do mundo. E a partir daí eles começaram a perceber que o tempo estaria ficando realmente cada vez mais estreito para eles. Eles foram viver os 70 anos de exílio na Babilônia, e a palavra de Deus, ela nos fala alguns detalhes sobre esse período. Eu queria que você acompanhasse comigo no livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 18. Isaías, capítulo 43, versículo 18. Deus dá uma ordem aqui para o povo hebreu. Versículo 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem.
Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O ermo aqui significa terra árida. Então, abrir rios em terras secas, terras áridas. Os animais do campo me honrarão. Os chocais e as corujas, aqui também em outras versões, as avestruz. Os animais do campo me honrarão, os chocais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos na terra árida, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei, para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. É interessante que aqui há uma ordem explícita: não vos lembreis das coisas passadas. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam-se do que foi, não vivam no passado. Assim como Isaías profetiza que eles iriam viver a Babilônia, ele também profetiza que após o exílio, após esse período que eles estariam cativos na Babilônia, que Deus ordenava a eles para que eles abandonassem aquilo que eles tinham passado, ou seja, abandonassem a mente de escravidão que foi gerada ao longo dos 70 anos. Afinal, 70 anos sobre a ótica espiritual é passar de uma geração para outra, ou seja, eles entraram numa geração na Babilônia e eles saíram com outra geração. Os pais haviam falecido, talvez nem todos, ou a grande maioria, mas os filhos estavam saindo da Babilônia, então eles não conheciam a liberdade, eles foram gerados no cativeiro, e por ter sido gerados no cativeiro, Deus estava os orientando para que quando saísse do período de cativeiro, que eles guerreassem ao ponto de mudar a sua mente, para que a sua mente de escravo fosse abandonado. Ou seja, que não tivesse qualquer tipo de influência do passado. Deus aqui não está falando sobre influências do dia a dia, sobre um esposo te influenciar a não tomar uma decisão, a tomar uma atitude diferente, a esposa a você agir de uma maneira diferente, um pai a influenciar um filho, ou um patrão influenciar um empregado, ou um amigo influenciar outro amigo. Eu não estou falando sobre influências diárias, mas tomar o passado sobre o teu coração e te influenciar ao ponto de você não conseguir viver um novo tempo, um novo dia. O povo aqui saiu do cativeiro. Muito se fala, o povo saiu do Egito, mas do Egito não saiu do povo. Aqui acontece a mesma coisa. O povo saiu da Babilônia, só que a Babilônia não saía do povo. Aqui, amados, a principal influência que Deus está querendo trabalhar nas nossas vidas nesta noite é uma mentalidade de escravo. Não que você seja aquele que tem alguém que seja o seu dono, mas que você possa se libertar daquilo que ainda gera influência em você, diante daquilo que aconteceu no passado. Um acontecimento passado, influenciando a sua vida nos dias de hoje. Isso é algo que Deus requer que você trabalhe, e Deus vai nos mostrar nesta noite como que nós possamos nos ver livre dessas circunstâncias e possamos fluir diante da vontade do Senhor. Essa mentalidade que eu chamo de mentalidade de escravo, mas talvez uma mentalidade de alguém que não vive a liberdade, é uma mentalidade que ela achata as possibilidades de vivermos a capacitação de Deus. Como assim? Aquele que não entende e não compreende que é uma pessoa livre, ela tem dificuldade de ser capacitado por Deus. Por que isso acontece? Imagine você tendo dificuldade de se libertar de algo no seu passado, seja algo que aconteceu na área sexual, seja na área das leis, não importa qual seja o problema que ainda vive no teu coração, na tua mente, você ainda não conseguiu ainda se ver livre. Essa circunstância tem impedido de você ser capacitado para viver aquilo que Deus quer que você viva.
Por isso Deus quer trabalhar no nosso coração nesta noite, para que nós possamos entender aquilo que ainda tem surgido diariamente ou nas nossas vidas, de maneira que nós não conseguimos fluir naquilo que Deus tem para nós, que nós não conseguimos beber desta água que gera vida diariamente, que nós não podemos, de certa maneira, ficamos impedidos de dar mergulhos profundos na vontade e na presença do Senhor. E a palavra de Deus, ela é muito clara da forma e como nós podemos fazer isso. E a cada, amados, período de exílio, cada período de cativeiro, Deus sempre vem com algo novo. No cativeiro do Egito, Deus agiu de uma maneira. No cativeiro da Síria, Deus agiu de uma maneira. No cativeiro da Babilônia, Deus agiu de uma maneira. No cativeiro que você possa ter vivido, Deus vai agir de uma maneira. No cativeiro que a cidade de Florianópolis, o estado, a nação brasileira pode viver, Deus vai agir de uma maneira diferente do que uma outra nação possa estar vivendo. Deus faz tudo novo da maneira que Ele quer. E Ele declara que eu quero trazer novidade às suas vidas. Eu quero trazer um novo tempo, uma nova história. Este é o coração do Senhor para as nossas vidas, nestes dias ao qual nós estamos vivendo. E eu entendo que é vontade do Senhor, sob perspectiva das Escrituras, de que aquilo que você fazia no cativeiro, você não faça no tempo de liberdade. Aquilo que você fazia quando você estava cativo diante de alguma circunstância na sua vida, Deus requer que você não venha fazer no período que você estiver livre. É importante você entender. No versículo 19 ele fala isso: eu vou abrir caminho no deserto e eu farei rios em terra seca, ou rios no ermo. Mas, amados, para que nós possamos viver esse novo tempo de Deus, ou essa novidade que Deus está querendo nos lançar, diante de uma saída de um cativeiro, diante de uma transformação poderosa, quando nós nos vemos livres ou libertos de uma circunstância que tem nos prendido, que tem nos impedido de nos capacitarmos como Deus quer que nós venhamos a nos capacitar, nós precisamos compreender algumas coisas. Nós precisamos entender que as coisas passadas, elas não podem interferir. Aquilo que vivemos e aquilo que nós fizemos no passado não pode ter influência sobre os nossos dias. Mas para isso, amado, sabe o que Deus está falando aqui quando Ele vai abrir um caminho no deserto, que Ele vai fazer rios em terra seca? Ele está falando o seguinte: o que impede do extraordinário na sua vida é o ordinário. O que significa isso? Ou em outras palavras, para que o excelente na sua vida entre, você precisa abrir mão daquilo que é bom. Isso é algo muitas vezes simples, mas nós não percebemos como nós temos agido nestes dias, diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Nós nos acostumamos com aquilo que é bom, nós fazemos algo bom e acreditamos que aquilo está suficiente. Mas diante de Deus, aquilo que é bom, Ele impede de nós vivermos aquilo que é excelente. Então o que Deus está falando para você é: eu vou te dar oportunidades para que você abandone aquilo que é bom, abandone aquilo que é ordinário e viva o extraordinário, viva o excelente. Amém? Amém, galera? Eu me lembrei hoje de uma pessoa que cultivava um jardim que, sob a ótica de um jardineiro, era um jardim sofrível, era um jardim feio, mas ele cultivava aquele jardim, ele jogava água naquelas plantas todos os dias. A grama já tinha muito mato, as árvores já tinham alcançado a idade madura, já tinham ficado feias, o tempo de vida dessas árvores elas já tinham se encerrado, e ele nunca conseguiu ter um jardim que ele desejava, simplesmente porque ele não conseguia se desprender daquelas plantas, daquele jardim ao qual ele tinha.
Então, amados, se você deseja ter um jardim lindo e maravilhoso, você precisa abrir mão do jardim que você tem. Ah, mas aquela plantinha que eu acho linda, você pode pegar, colocar num vaso, transportar de um lugar para o outro, mas se você não tomar a ação e resolver esse problema, você nunca vai ter o jardim desejado por você, maravilhoso, que você sempre quis. Essa pessoa, ela nunca teve, até o momento que eu não tive mais contato com ela, nunca teve um jardim decente, porque ela sempre molhou o velho jardim, sempre teve pena de destruir aquilo que já existia, para que o novo pudesse entrar na vida dele. Eu acredito que aquilo que nós temos nos apegado ao longo da nossa história, desde a nossa infância, vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a pegar onda muito cedo, em 1983. Eu era jovem, nasci em 71, eu tinha 12 anos. Isso fez parte da minha infância, adolescência, e foi até muito forte, algo que me conduzia a uma necessidade diária de realizar aquilo. Foi um cativeiro que eu vivi, não sobre aspecto bom, mas o surf, a atividade física sempre será boa, mas os extremos, a falta de equilíbrio, ela nunca será boa. E eu era totalmente desequilibrado, porque eu abandonava tudo para surfar e para estar vivendo aquela vida. E isso me acompanhou desde pequeno. E eu vivia esse período onde aquilo que eu precisava fazer, eu não fazia. Eu deixava de estudar, eu deixava de me aperfeiçoar, eu abandonava aquilo que eu estava sendo abençoado. Eu me lembro que um curso de inglês que uma pessoa me pagou uma época, de todas as aulas que eu precisava fazer, eu fiz 2 ou 3, eu simplesmente não fiz o curso conforme eu poderia ter feito, simplesmente porque eu queria estar surfando. Então, onde eu quero chegar? Aquilo que tem nos impedido de fazer ou de navegar, podemos dizer assim, isso precisa ser rompido, isso precisa ser eliminado das nossas vidas. Ah, mas talvez é Deus que está trabalhando na tua vida. Então, isso Deus mesmo vai falar contigo. E se for Deus que está fazendo isso na tua vida, você não vai conseguir encerrar. Mas se não vier de Deus, e você pedir para o Senhor auxílio, você vai conseguir romper com aquilo que tem mantido você cativo, ou impedido de você navegar, ou de fluir naquilo que o Senhor tem, naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu falo sobre impedimento de navegar, porque sempre quando eu utilizo esse termo, eu lembro desse momento de navegação, eu lembro do meu sogro Álvaro, que tinha um barquinho chamado Baiacu, que passamos vários momentos juntos, várias aflições, várias alegrias juntos com aquele barquinho. Mas aquele barco, ele nunca conseguiria fluir, nunca conseguiria navegar, nunca conseguiria ter enfrentado as ondas como nós a enfrentamos com ele, se nós não tivéssemos soltado as cordas dos cais. Então, para que o navio navegue, ele precisa cortar as cordas que o prendem nos cais. O navio foi feito para navegar. Você foi feito para avançar sobre um propósito eterno que você não pode abandonar. Ao abandonar ou permitir com questões que aconteceram no passado, que tem influenciado a sua vida no presente, você é como se fosse um navio amarrado sobre o cais. Você permanece no navio, você permanece um filho de Deus, você permanece alguém com cheio de dons, talentos, mas você não consegue viver aquilo que Deus quer que você viva. Olha só. Olha só. Pastor, eu construí um lindo navio. Eu tenho a capacidade de construir grandes coisas na minha vida. Mas se você não cortar as cordas no cais, você nunca vai aproveitar verdadeiramente aquilo que Deus tem para você. Versículo 20, acompanhe comigo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruz ou as corujas. Vou explicar para vocês por que mudou esse termo. Porque porei água no deserto e rios no ermo. Aqui fala que os animais do campo, os chacais,
as avestruzes, elas irão honrar o Senhor, elas irão agradecer a Deus, porque Ele colocou água no deserto e Ele estendeu rios nas terras secas para que eles pudessem beber, e não só os animais, mas ao meu povo, ao meu eleito. Se você for avaliar esse versículo sobre o original hebraico, você vai se surpreender com o que você vai encontrar aqui. Essas criaturas, chacais, avestruz, animais do campo, animais selvagens, em outras versões, elas representam áreas desoladas nas nossas vidas. Essas mesmas palavras, se você utilizar ou buscar no hebraico, você vai poder entender, você vai entender que elas podem ser traduzidas por destruição e ruína. Olha só, e elas podem ser traduzidas ainda como sem forma e vazia. Então, quando esses termos em hebraico, quando foram utilizados nesse versículo, eles foram os mesmos termos que foram usados lá na criação do mundo, quando Deus falou que a terra estava sem forma e vazia. Aqui é uma promessa de Deus. Aqui é algo que Deus está querendo mostrar para mim e para você. Deus irá abrir caminho e trazer água aos lugares desolados das nossas vidas. Ou seja, aquilo que estava te atormentando, ou aquilo que era uma tormenta para você no passado, e até hoje está impedindo de você fluir, e de você navegar como você verdadeiramente deve navegar, de você fluir naquilo que Deus quer que você flua, de avançar sobre os propósitos de Deus, que Deus prometeu para você, não terá mais poder sobre a sua vida. Não tem mais poder sobre a sua vida. O porquê? É isso que eu vou mostrar para você nesta noite. A principal verdade é: o que Deus quer colocar diante de mim e de você é um caminho, uma coisa, uma porta. Esta é uma coisa, esta é uma porta. Este caminho que Deus está querendo colocar sobre a sua vida, diante de você, é uma porta que Deus abre e ninguém fecha. Mas para que você possa ter acesso a ela, você precisa se desprender do passado, porque é assim que o Senhor deseja. Antes de eu voltar para esse texto, eu queria fazer uma citação aqui. Apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 3 de Filipenses, versículo 13, Filipenses 3:13, ele fala algo que revela uma grande transformação ao qual ele viveu. O motivo de ele ter vivido a grande transformação que ele viveu. Isso é verdadeiramente reconhecido, um homem que perseguia os do caminho, os cristãos, aqueles que tinham se voltado a Cristo, um homem que estava vivendo diante de uma religião, diante de umas amarras que impediam de ele viver aquilo que Deus queria que ele vivesse, e ele estava vivendo um momento de grande aflição para com aqueles que ele perseguia. E em pouco tempo ele deixou de ser um perseguidor e passou para ser um dos maiores apóstolos da Escritura, um dos homens que mais influenciaram e estão influenciando gerações desde que ele escreveu as suas cartas, os seus livros. E esse versículo fala o seguinte: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu entendo, amados, que o que capacitou o apóstolo Paulo a se desprender das suas conquistas, a qual ele tinha vivido e adquirido e conquistado no passado, porque ele era um homem extremamente respeitado, ele era um homem que tinha autoridade, ele comandava um grupo de perseguidores. E lá diante daqueles hereges, podemos dizer assim, daqueles homens que se achavam religiosos, mas estavam perseguindo justamente o Criador, o Messias, ou não o Criador, o Filho do Criador, o Messias, o Salvador. Esses homens, eles entenderam que estavam perdidos a partir daquele momento que Saulo
Eles estavam perdendo um homem que tinha grande liderança sobre o flagelo, sobre a pressão, o peso, a opressão, a perseguição que eles vinham fazendo para com aqueles que amavam a Cristo e tinham se entregue a Ele. Foi exatamente, amados, aquilo que o liberou a viver exatamente aquilo que... Perdão, deixa eu voltar aqui a memória. O que capacitou Paulo a se desprender das suas conquistas foi exatamente o que liberou a viver tudo aquilo que ele estava vivendo. Agora sim. Portanto, amados, aquilo que ele estava vivendo ali de grandes conquistas no Senhor, só foi possível quando ele conseguiu se desprender completamente daquilo que ele tinha conquistado no passado. Essas conquistas, elas não estão falando sobre conquistas financeiras, conquistas de aquisições. Essas conquistas, elas podem ser sobre uma conquista de pecado, uma conquista de um vício que você pode estar vivendo, sobre o álcool, sobre as drogas ou sobre pornografia, em qualquer área que você possa estar cativo, que possa você ter conquistado ao longo do teu passado. Isso não deve ser gerência sobre a sua vida mais, mas o Senhor nos deixa bem claro que nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que representa o nosso passado para que tudo se faça novo. Não estou falando aqui que você vai abrir mão de uma empresa, de um negócio, de um emprego, não, mas tudo aquilo que você conquistou no passado não pode influenciar aquilo que Deus quer fazer e daquilo que Deus quer te capacitar para que Ele seja glorificado, para que Ele seja honrado, assim como aquelas aves do campo, aquela avestruz e aquele chacal, assim foram destacados pelo próprio Senhor através do profeta Elias. Voltando, amados, voltando no texto, no período, logo depois do período de exílio da Babilônia, o povo começa fica perdido, porque eles se retornam para Israel. Eles estavam cativos na Babilônia, eles são livres, o novo rei libera o povo hebreu a retornar para a sua cidade, para as suas terras. E quando eles chegam lá, eles encontram um templo destruído, eles encontram a cidade destruída, e eles começam, pouco a pouco, a reconstruir tudo. Neemias, Esdras já tinham construído os muros, eles estavam vivendo um momento de grande aflição, estavam vivendo um momento de grande angústia, eles estavam influenciados por tudo aquilo que eles viveram ao longo dos 70 anos da Babilônia. Eles não sabiam como planejar, eles não sabiam como projetar algo, eles não sabiam como colocar em prática algo que eles mesmos tinham projetado, porque eles não tinham aprendido isso, eles estavam impedidos de viver dessa forma na Babilônia. Então eles não tinham a ousadia de empreender, a ousadia de ter um negócio com construção de tendas, de marcenaria, não. Tudo que eles faziam era somente obedecer às ordens daqueles que os tinham mantido presos, cativos e sob a sua opressão. Então, quando eles saíram da Babilônia, do exílio da Babilônia, e eles voltam para Israel, algo começou a se modificar, algo começou a mudar. Algumas coisas começaram a ficar requietas no coração deles, e eles começam a serem influenciados a reconstruir o templo. O primeiro templo que foi construído foi o templo de Salomão, e ele tinha sido colocado para baixo, ele tinha sido destruído. E eles começaram, logo depois desse período do exílio, a ser passaram a ser envolvidos nesse desejo de reconstrução do templo. E isso, por um certo tempo, estava no coração deles. Os mais jovens, eles começaram a se animar, eles começaram a querer trabalhar, eles começaram a se organizar.
mas os mais velhos, eles estavam chorando, eles estavam clamando, estavam tristes, eles estavam literalmente cativos ainda na Babilônia. Eles tinham saído da Babilônia, mas a Babilônia não tinha saído dentro deles, e eles não conseguiam tomar atitudes, eles não conseguiam se ver livres daquilo que eles já estavam livres. Mesmo estando libertos, eles ainda estavam cativos diante daquilo que eles tinham vivido no passado. Aquilo que eles tinham vivido no passado ainda estava influenciando a vida deles. No entanto, existia esse grupo que estava alegre, que estavam desejando viver essas novas conquistas, esse novo tempo. E essa expectativa de conquistas, de reconstrução, estava no ar, e os mais jovens estavam empolgados. E o outro grupo estava chorando. Por quê? Porque quando os mais jovens começaram a se movimentar para a construção, eles fizeram os planos, fizeram os projetos, e eles perceberam que aquilo que eles poderiam construir não era do mesmo tamanho do templo de Salomão. O templo precisava ser um pouco menor, a estrutura poderia ser menor. E os mais novos estavam empolgados na construção, e os mais antigos estavam tristes, porque aquele templo não era o mesmo templo da época de Salomão, ou o primeiro templo construído nos tempos de Salomão. Percebendo isso, amados, Deus levanta um outro profeta chamado Ageu, profeta Ageu. E Deus colocou um propósito bem específico na vida desse profeta, que era profetizar a construção do novo templo. Por quê? Nessa expectativa dos jovens de construir, e nessa murmuração dos antigos ou dos anciãos de construir, isso gerou um conflito entre eles. Eles começaram a voltar ao conflito lá antes da Babilônia, antes do exílio. Isso deixou eles apreensivos, porque os sacerdotes começaram a lembrar eles de que eles estariam chamando de volta um outro exílio, sendo que eles acabaram de ser libertos desse tempo de exílio, tempo de cativeiro. E quando isso começou a acontecer, a mentalidade de escravo deles estavam cada vez mais travando eles. Eles estavam ficando assustados, porque eles não sabiam lidar. Como é que eles vão construir algo que eles nunca aprenderam a construir? Como é que eles vão planejar a construção, corte de rocha, corte de árvores, a feitura de janelas, nos padrões que eles estavam planejando? Como que eles conseguiriam executar aquela obra, sendo que eles não tinham o entendimento, a capacitação de gestão, de execução de uma obra? O máximo que eles poderiam saber fazer era cortar uma pedra, cortar uma árvore, mas como organizar isso, eles não sabiam. E diante desse entendimento, Deus manda o profeta Ageu com o propósito de profetizar essa construção. Eles ficaram 18 anos, depois que eles começaram a iniciar a construção do templo, eles ficaram 18 anos parados. O templo ficou parado. E o Ageu começou a estimular eles, a convocar eles à construção, a profetizar sobre a construção do templo. E ele tem um versículo que é muito conhecido sobre todos nós, e ele foi declarado sobre este povo exatamente neste momento que eles estavam vivendo. Está lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Acompanhe comigo. Ageu capítulo 2, versículo 9. Olha só: a glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí tá bom. O que significa isso? Eles entendiam uma coisa: o legado que eles tinham vivido, aquilo que eles tinham guardado. O povo judeu foi um povo que foi guardado por Deus para que eles guardassem as Escrituras. Então, se uma coisa que eles eram fiéis era na guarda das Escrituras, na guarda do Pentateuco e todas as cartas de profetas que vinham surgindo, eles estavam guardando tudo isso. Então eles entendiam o que era verdadeiramente a glória do primeiro templo. A glória do primeiro templo foi que no dia que o primeiro templo foi inaugurado,
Os sacerdotes não conseguiam ficar nem sequer de pé. O peso da glória foi tão forte, a manifestação de Deus foi tão grande, que eles não conseguiam ficar de pé, tamanha era a presença de Deus. Deus visitou com uma nuvem de glória, e os sacerdotes não podiam ficar de pé. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E quando eles começaram a receber essas palavras proféticas de Ageu, este estímulo, esta convocação desse profeta sobre aquilo que Deus estava convocando o povo para a retomada da construção do templo, porque a glória do segundo templo seria maior do que a primeira, eles estavam na expectativa, do dia que eles inaugurassem o segundo templo, algo grandioso, sobrenatural, iria acontecer. Eles conheciam a palavra. E eles estavam nessa expectativa. A mente deles havia permanecido naquilo que eles tinham conquistado no passado. Hoje em dia, amados, muitas vezes, uma pessoa que teve uma grande experiência com o Senhor, ela passa a ter dificuldades de ter outra experiência, porque ela acredita que a maneira que Deus vai trazer uma outra experiência com ela, é da maneira com qual ela teve a primeira experiência, ou a experiência anterior. Eu tive uma grande experiência com o Senhor num dia que eu estava acordando de manhã. E assim fica na expectativa de ter grandes experiências com o Senhor no dia que está acordando. Mas o nosso Deus, Ele faz tudo novo. No tempo dEle, Ele não permite sequer que eu e você venhamos a influenciá-lo. Ele é influenciável. Ele não tem qualquer possibilidade de pedir uma opinião sua. Ele é Deus, Ele é o grande Senhor, Ele é o maravilhoso, Ele é o poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o princípio e o fim, o mesmo que era ontem, hoje e sempre. Ele é o sou, Ele é o pastor e bispo de nossas almas, Ele é a âncora do nosso coração. Ele é a verdade, Ele é um caminho estreito, mas que nos leva à vida. Ele é aquele que é uma lâmpada que não se apaga, é aquele que nos orienta, é aquele que nos conduz. Ele é poderoso para fazer nova todas as coisas, e Ele faz da maneira que Ele entende. Ele não pede opinião para você e não pede opinião para mim. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o grande eu sou, Ele é aquele que através das suas palavras todas as coisas foram criadas. E a esse eles estavam esperando a manifestação na inauguração do segundo templo. A expectativa era grande, o templo ia ser inaugurado, a presença de Deus era esperada, o peso da glória era esperada. Os sacerdotes estavam lá todos preparados, e foi inaugurado o templo e nada aconteceu. O desânimo voltou ao povo, o povo voltou a ficar desanimado, o povo voltou a ficar agonizado ou aflito. Agonizado não, passou a ficar agoniado, passou a ficar aflito. O povo passou a questionar: onde é que está tu, ó Deus? Onde é que está tu diante desse problema, desta falta, desta violência? Aonde está tu diante da fome? Aonde está tu diante deste pandemia mundial? Aonde está tu dentro desta guerra? Aonde está tu dentro dessa separação, desse divórcio? Aonde está tu diante desta briga com meu irmão? Aonde está tu diante dessa morte dessa pessoa que eu amo tanto? Aonde está tu desta incapacidade que eu tenho de me ver livre deste pecado, deste vício, deste cativeiro do passado que eu ainda não consegui me libertar? Nada aconteceu. Começaram a questionar, assim como muitas vezes nós questionamos que Deus não se manifesta no momento que desejamos, ou naquele momento que nós esperávamos que Ele viesse a se manifestar. Mas, amados, a grandeza deste segundo templo, a glória maior desse segundo templo, que neste segundo templo seria apresentado o Messias, seria apresentado depois de longos anos a Jesus. Esse templo que foi construído, foi derrubado novamente, ele foi reerguido das mesmas características e ali foi apresentado a Jesus. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos perceber com aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas.
aquilo que Deus está preparando para o nosso futuro. Nós olhamos para o nosso cenário que nós estamos vivendo, para os nossos negócios, para as nossas casas, para o armário da nossa casa vazio, para a geladeira vazia, para a conta bancária vazia, para as impossibilidades de gerar receita, para que possamos pagar os nossos funcionários. Nós passamos a olhar para esses dias de angústias, nós passamos a olhar para uma igreja vazia como essa, onde cabia 500 pessoas, hoje não tem nem 1% delas. Onde isso muitas vezes nos traz aflição ao nosso coração, nos traz tristeza, nos traz angústia. Mas o que Deus quer falar comigo e com você nestes dias é: nós precisamos entrar na expectativa daquilo que Deus vai fazer diante das circunstâncias que estamos vivendo. Ele faz novo todas as coisas, Ele faz novo todas as coisas da forma dEle. Ele não vai fazer aquilo que Ele fez na sua vida da mesma maneira porque você assim entende. Ele vai fazer novidade, Ele vai se renovar no teu coração de uma maneira que você não percebia, que você não consegue perceber, que você ainda não consegue entender. Deus vai te surpreender. É tempo de ser surpreendido por Deus. Você que está me assistindo, você que está me acompanhando, prepare para ser surpreendido por Deus. Deus vai fazer novo, tudo de novo. Deus é o Deus de surpresa, Deus é o Deus de renovação, Deus é Deus. Aquilo que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Você precisa confiar, você precisa crer que em tempo de guerra as questões mudam, as circunstâncias mudam, as nossas necessidades mudam, mas tudo faz parte de um propósito. Ou foi Deus que criou, ou Deus está usando para nos conduzir, nos promover, nos capacitar a viver aquilo que Ele quer que vivamos. Deus colocou uma grande aflição no apóstolo Paulo. Deus transformou o apóstolo Paulo num grande homem, porque ele conseguiu se libertar do seu passado e ele viveu uma novidade de vida como nunca, como ninguém. Mas nós que entendemos isso, podemos viver a mesma transformação, nós podemos viver a mesma mudança total de rumo, abrindo mão de tudo aquilo que tem nos mantido cativos, a possibilidade de cortar as cordas do nosso navio que ainda nos prende no cais, para que nós possamos navegar, seja por ondas grandes, seja por tempos de calmaria. Nós somos feitos para enfrentar aquilo que Deus quer que venhamos a enfrentar. Ele nos fez fortes, a nossa força está nele. Quando estamos nele, somos fortalecidos. Amém, irmãos? Amém, querido? O peso do passado, ele definitivamente não pode ser maior do que a expectativa do que Deus espera de você no teu futuro. Lembre-se disso. Mas como é que nós podemos nos libertar daquilo que nos mantém cativo no passado? Como que nós podemos nos libertar do exílio que vivemos do passado? Qual é o teu exílio? O que tem te mantido cativo no passado? Você foi liberto da Babilônia, mas Babilônia ainda não foi livre, não saiu de você. Qual é a Babilônia que ainda permanece no teu coração? O que impede de você ser e se tornar aquilo que Deus deseja que você se torne? Por que você não consegue, o que está acontecendo, que você não consegue se ver livre ao ponto de ser capacitado a uma transformação sobrenatural, assim como o apóstolo Paulo viveu? Eu quero enumerar aqui alguns pontos rápidos. Primeiro, aceite e supere. O que significa isso? Transforme, amado, uma ferida aberta numa cicatriz. Amém? Exemplo, você pode mudar o que aconteceu. Você não pode, mudar o que aconteceu. Mas você pode mudar a forma como é que você lida com aquilo que aconteceu. Você não pode mudar
aquilo que você viveu de cativeiro das drogas, no cativeiro na prostituição, um abuso, uma falência, uma perda muito grande, seja de uma derrota de um parente querido. Você não pode mudar essa circunstância, mas você pode mudar a forma como é que você lida diante deste exílio, diante deste passado que insiste em te prender no cais. Segundo, atenção redobrada. Há sinais, amados, que eles são protetores para mim e para você no futuro. Então, quando você estiver vivendo no seu dia, no dia de amanhã, você vai acordar. Tenha atenção redobrada naquilo que estará acontecendo ao longo do dia. Se você tem um problema com o alcoolismo, não ande por caminhos aonde o álcool será oferecido para você. Não se relacione com pessoas que poderão te apresentar e te ofertar um gole ou uma dose de álcool que irá fazer com que você destrua tudo aquilo que você está vivendo nos dias de hoje. Amados, vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estamos entendendo que há sinais que são protetores no futuro, são sinais que nos dizem assim: ei, preste atenção, faça algo, aprenda algo. Quando eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de um detalhe. Algumas vezes, acho que umas 2 ou 3 vezes ao longo do meu casamento com a minha esposa, eu não dei atenção devida para um sinal que estava dizendo que no futuro iria acontecer um problema. Sabe que sinal é esse? A luz da reserva de combustível. E algumas vezes na minha vida eu não dei atenção ao sinal de luz de reserva de combustível, aquela luzinha vermelha. Alguns carros buzina, outros não buzina, outros faz um barulhinho, mas aquela luzinha vermelha que acende no painel do carro. Algumas vezes eu não dei valor para isso e eu tive que ficar no meio do nada atrás de combustível. Então, quando algo acontecer no teu dia, quando alguma circunstância vier diante de você e que você tiver com a atenção dobrada, você precisar aprender algo, você precisar perceber algo que vai te levar para aquilo que te prende no teu passado, confronte, abandone, rompa com essa corda e navegue da forma que Deus quer que você navegue. Terceiro, foque na reação. O que significa isso? Focar na reação, amados, não é focar naquilo que aconteceu, mas na maneira que você pode agir para alterar a tua forma de reagir diante daquilo. Por quê? Quando você abandona uma mentalidade de escravo, você passa a ter a capacidade de ter uma mentalidade de quem empreende, de quem acredita, de quem consegue projetar, de quem consegue planejar, de quem consegue executar um projeto. Então, foque na reação, não se concentre no que aconteceu, mas no que pode ser alterado. Eu tenho um problema com as drogas, então você não vai ficar, mas eu fiquei 10 anos nas drogas, eu já tive momentos terríveis, eu já briguei com muita gente, eu já fiz coisas terríveis. Não foque no problema, foque naquilo que vai te levar longe do problema. Reação, foque na reação. A palavra de Deus nos fala o seguinte, em Jó 14:9, bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Jó é um exemplo de um homem que não se prendeu no seu passado. Ele acreditou e confiou no Senhor ao ponto de ter em dobro tudo aquilo que perdeu, inclusive os seus filhos. Quarto, exponha a tua ferida. O que significa isso? Pergunta para mim, o que significa isso, pastor? Sabe o que significa, amados? Use a tua ferida para curar e para libertar. Quando você tem um problema no passado, você viveu um problema no passado, quando você viveu uma grande angústia, você está, de uma certa maneira, sem perceber, preso diante daquilo. Mas
quando você consegue usar aquilo que você viu no passado e expor isso, você não somente consegue se ver livre e consegue libertar. Como é que você pode fazer dessa forma? Se você foi um homem que por algum motivo casou e se separou por muitas vezes. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ele tem 4 filhos com 4 esposas diferentes. E hoje ele vive sozinho. E ele até hoje ele não parou para refletir sobre a ferida que ele tem de não conseguir estar junto com seus filhos e não ter a sua esposa. Mas se ele pega e ele expõe esse problema na vida dele para aqueles com o qual ele convive e começa a dar uma palavra de segurança, de confiança para eles, amados, não abandone ao problema quando ele surge. Enfrente o problema diante de um relacionamento, porque muito pior será depois de um tempo, quando você o abandonar e você for querer rever ou voltar para ele, e essa porta ela vai estar fechada. Então, quando você tem alguma questão com uma pessoa, alguma questão no passado, que você possa se ver livre daquela questão, que você possa abandonar aquele problema. Como? Expondo ele de maneira que aquilo que está oculto não prevaleça sobre a sua vida. Se você perceber, em volta de você existem muitas pessoas que estão esperando com que o testemunho seja trazido à tona. O teu testemunho vai ser usado para a cura e para a libertação, e você vai ser o principal livre e liberto e curado. Quinto e último, a segunda chance. Deus, Ele verdadeiramente abre um caminho no deserto. Deus verdadeiramente gera água no deserto. Por isso, amado, não se apegue aos problemas, mas naquele que tem o poder de resolver os seus problemas. Se você ficar procurando água, você nunca vai encontrar o rio correndo pelas terras áridas. Você nunca vai encontrar o caminho que o próprio Senhor estará abrindo diante do teu coração. Lembre-se, a glória da segunda casa sempre será maior do que a primeira. Não fique como os sacerdotes do segundo templo, que ficaram esperando para que o poder sobrenatural de Deus, o peso da glória viesse, e ficaram desanimados porque nada aconteceu. Não se desanime. Encontre no dia difícil, encontre no dia mal, encontre na dificuldade, encontre no problema, encontre no passado dolorido aquilo que irá te conduzir para frente. Como? Te libertando dele. Como é que você se liberta dele? Assim como eu agora acabei de falar para vocês. Aceite e supere. Transforme uma ferida numa cicatriz. Olha só, eu já passei um grande problema na minha vida, mas hoje isso já não me dói mais. Essa ferida, essa cicatriz representa a minha superação. Atenção redobrada. Cuidado com a luz da reserva do combustível. Algo você precisa aprender todos os dias, para que você não caia de volta no cativeiro do passado, passa a voltar a ter uma mente de escravo. Terceiro, foque na reação. Não olhe para o problema, mas para a resolução do problema. O que eu preciso fazer para mudar os meus dias? E foque na resolução deles. Exponha a tua ferida. A tua ferida, quando ela é exposta, ela gera cura na vida daqueles que estão ao nosso lado. E quando você gera cura na vida das vidas que estão ao nosso lado, as suas feridas são curadas. Porque a palavra de Deus deixa bem claro: cuide daquilo que é meu e eu cuidarei daquilo que é seu. Não nessas palavras, mas neste entendimento. Há uma segunda chance. O nosso Deus é o Deus que nos dá sempre uma nova oportunidade. Ele sempre nos dá um novo dia. Não importa quanto escuro foi uma noite,
o sol sempre irá raiar, mesmo que não tenha, mesmo que tenha nuvens, mas o dia vai chegar, o galo vai cantar, você vai poder sair da sua cama e vai ter uma oportunidade de fazer tudo novo. Portanto, amanhã ou agora, passe a agir como aquele que está livre, que está liberto do exílio. Se há um exílio na tua vida, se levante do seu lugar e comece a profetizar: eu tenho autoridade sobre esse exílio da minha vida. Aquilo que tem me mantido preso no cais, eu rompo com essas cordas e eu vou navegar, mesmo que seja em águas turbulentas, mas eu fui feito para isso. Eu confio em Ti, Senhor. A minha vida está no Teu altar. Que o Senhor possa ser glorificado, que o Senhor possa ser exaltado. Mas há uma coisa, afinal, há uma coisa que você pode fazer: escolher o caminho que Deus te mostrar para percorrer. E você só vai conseguir fazer isso quando você estiver livre de tudo aquilo que te impede de ser capacitado por Ele, nele e para Ele. São todas as coisas. Amém? Eu amo a vida de todos vocês. E eu creio que nestes dias que nós estamos vivendo, esse tempo novo, essas circunstâncias novas, Deus irá nos usar para nos fazer livres daquilo que nós temos impedido, daquilo que tem nos impedido de navegar nos rios de Deus, a trafegar nos caminhos do Senhor. Reavalie a sua vida. Encontre se existe algum exílio. Encontre se existe alguma corda que está te prendendo no cais, e que você possa, confiando no Senhor, se voltar para a resolução do problema, não murmurando, mas confiando que quando você colocar os seus passos, o seu coração, o seu desejo de viver a novidade, a expectativa do novo tempo, Deus irá te dar o novo tempo. Deus vai te dar a força necessária, vai te capacitar de maneira que aquilo que pesa, que você não consegue, não tem poder para se esquecer, para resolver o que aconteceu no teu passado. Afinal, nós não conseguimos voltar para o passado, mas Deus te dá a oportunidade para fazer um novo tempo a partir de novas atitudes, a partir de algumas percepções, de olhar para o painel do veículo e verificar se está faltando combustível, para que não seja encontrado paralisado, para que não seja encontrado impedido de viver e fazer aquilo que Deus te chamou para viver e para fazer. Quem é você no Senhor? Um filho de Deus? Amém? Mas você está livre das cordas que te prende neste cais, que te prende neste passado que ainda está afligindo o teu coração, que está te levando a pecar, está te levando a atrair o Senhor ou aquela pessoa que confia em você. Chegou o tempo de nós enfrentarmos todos os fantasmas das nossas vidas, todos os exílios das nossas vidas, e sermos encontrados fortalecidos no Senhor, porque quando a igreja se voltar a se encontrar, nós iremos viver um grande avivamento. E para que nós possamos viver esse grande avivamento e receber todas as vidas que estão sendo encontradas através dessas ministrações digitais, que têm sim encontrado casas, corações que não viriam numa igreja, mas têm sido ministradas ao longo destes dias. Quem serão aqueles que irão discipular e cuidar a esta multidão que estará sendo encontradas diante do corpo de Cristo? Você será capacitado não somente para viver o discipulado, mas também você vai ser usado para discipular. Mas eu não estou preparado. Apóstolo Paulo acreditava que não estava preparado para conduzir uma grande revolução naquele tempo, porque o passado dele
era completamente contrário. Mas ele se libertou do seu passado e ele viveu uma transformação sobrenatural. E é essa transformação que você vai viver. Por isso, há uma coisa para você fazer: trilhar o caminho que Deus propõe para você. Abandonar as amarras dos caos e navegar, não importa se seja por ondas grandes, por mar turbulento, por tempos de calmaria, por tempos que você vai ter que ficar na sua casa, você vai ter que trabalhar muito, ou você vai ter que dormir pouco. Não importa o que virá pela frente, importa que você está andando pelo caminho ao qual Deus te criou para andar, para viver. Deus é contigo. Eu confio plenamente que todos vocês irão conseguir viver esse tempo de libertação, de cura, de abandono da Babilônia que ainda tem alcançado o teu coração, a tua vida, porque eu creio num Senhor que surpreende a todos aqueles que se colocam à disposição dEle, a todos aqueles que confiam nele, a todos aqueles que se revestem de ousadia, que só o Senhor é capaz de te conduzir. Por isso, amados, nós agora iremos adorar o Senhor. E se por um motivo você foi tocado pelo Senhor, você vai começar a comentar no chat do YouTube, no chat do Facebook, no chat do Instagram, de maneira que você possa, sim, apresentar para a igreja o que Deus está fazendo na sua vida e que você verdadeiramente confia nesse novo tempo, nessa nova oportunidade que Deus está te dando. Talvez você nunca aceitou o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Por isso, escreva lá: Senhor, eu te aceito de todo o meu coração. Iremos orar por você, iremos declarar uma palavra que você irá viver um tempo como nunca antes, um tempo de renovação, um tempo de navegação, e ser encontrado no caminho ou navegando pela jornada, pela direção que Deus está te dando e que Deus te projetou desde o ventre da sua mãe. Mas para isso você precisa fazer uma oração. Feche os olhos onde você estiver. Ore comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te entrego nesta noite. Eu te entrego nessa noite a minha vida. A minha vida. O meu coração é teu. O meu coração é teu. A minha vida é sua. A minha vida é sua. Por isso, faz de mim um novo homem, uma nova mulher, e que eu consiga me libertar de todas as amarras, que estão impedindo de eu fluir, de eu navegar no teu propósito. Que eu consiga abandonar o exílio do passado, aquilo que tem influenciado a minha vida, que aconteceu no passado, mas está me influenciando no dia de hoje, que eu tenha forças, que eu seja capacitado por Ti, para ser encontrado, navegando nos mares que o Senhor tem proposto para mim. E eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amado Deus e Pai, nós como igreja, nós ansiamos e estamos na expectativa daquilo que vai acontecer nos próximos dias. Por isso, Pai, nos leva a um nível mais alto de maturidade, nos leva a um nível mais alto de entendimento, discernimento, e que possamos nos ver livres de tudo aquilo que tem nos impedido de entrarmos na capacitação sobrenatural que só o Senhor é capaz de nos levar. Que nós possamos viver o pós-exílio, mas na expectativa da vinda de Jesus, da apresentação de Cristo no templo, nas nossas vidas, na vida de todos aqueles que se chegarem ao teu corpo, ao corpo de Cristo. O nosso coração é teu, nós vamos adorar agora. E você da tua casa, se levanta do seu lugar, não dê ouvidos para aqueles que estão ao seu lado. Adore, convide os seus filhos, o seu